Enquanto o mundo segue em alerta para as ações da guerra comercial de Donald Trump, o deputado federal Glauber Braga continua em greve de fome em um plenário na Câmara. Isso acontece após o Conselho de Ética da Casa aprovar o parecer pela cassação do mandato dele. O repórter André Anelli traz agora as últimas informações. Os deputados do PSOL passaram um dia tentando, inclusive, contato com o presidente da Câmara. Aliás, André, eles conseguiram falar com o Hugo Motta. Por qual motivo os parlamentares do PSOL querem falar com o presidente da Câmara para discutir esse assunto que pode ganhar uma proporção ainda maior? Bem-vindo, André, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Boa noite, bom trabalho para você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A movimentação do PSOL, do Partido Solidariedade, justamente em torno do deputado federal Glauber Braga, é para que o deputado federal, presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, acabe pautando, então, definindo já uma data em que a possível cassação dele vai ser, então, colocada em votação justamente no plenário principal da Casa. São necessários 257 votos, ou seja, metade mais um dos 513 parlamentares aqui da Casa. Mas a movimentação nas últimas horas tem sido em torno de um adiamento dessa votação que ainda não tem data para acontecer. Isso porque existe a expectativa de que na semana que vem não haja nenhum tipo de deliberação presencial aqui na Câmara dos Deputados, já aproveitando ainda a data comemorativa da Sexta-feira Santa, também do Tiradentes, feriado de Tiradentes. Então existe a expectativa de que a Câmara dos Deputados tenha uma movimentação menor justamente aqui na Casa. E com essa movimentação menor, acaba então realmente havendo uma possibilidade de a votação ser adiada. Eu parei um pouquinho de falar porque existe uma movimentação de policiais legislativos aqui, mas nada anormal até o momento, e daqui a pouco a gente fala também desse assunto. Voltando a falar então da situação de Glauber Braga, Tiago, você que assiste aqui ao Jornal Jovem Pan, o deputado federal encontra-se há pelo menos 40 horas em uma sala, a sala de deliberação, sala de comissões, onde foi, no dia de ontem, então, votada a cassação dele. Foram 13 votos favoráveis e 5 contrários, e aí esse resultado já é favorável à cassação dele. A gente relembra também que em abril do ano passado, Glauber Braga acabou se envolvendo em uma polêmica. Ele expulsou a pontapés e também chutes um influenciador digital, um membro do movimento Brasil Livre, e a partir de então houve um pedido do Partido Novo para que o deputado fosse então avaliado em relação à quebra de decoro parlamentar. Diante desse pedido, foi então a votação no dia de ontem na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Essa possível quebra de decoro parlamentar, a maioria, 13 e 5 contrários, então acabou decidindo essa maioria que Glauber Braga deve sim ser cassado. Enquanto a situação dele não é concluída na Câmara dos Deputados, ele promete permanecer em greve de fome. Ele segue dormindo na sala de deliberações, na sala da comissão onde foi feita a votação do Conselho de Ética, e prometeu que só vai sair de lá e só vai terminar a greve de fome quando a situação dele for encaminhada, quando Hugo Motta então acabar pautando essa possível cassação dele no plenário aqui da Casa. Tiago. É isso. Bom, André, segura um pouquinho aí, daqui a pouco eu volto a falar com você justamente sobre esse dia tenso agora há pouco aí no Congresso Nacional. Vou chamar já os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e o Cristiano Vilela, aqui nos nossos estúdios na Avenida Paulista. Tudo bem, Deise? Boa noite para você, bem-vinda. Essa situação pode ganhar quais proporções? Há essa pressão para um encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Agora, é um protesto válido, não é válido? Ele, obviamente, descontente com a situação que ele se encontra na Câmara. Deise. Pois é. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano, os amigos da Jovem Pan. É uma situação bem delicada, né? A gente ainda não tinha visto isso. Evidencia também uma coisa que tem me chamado a atenção aqui, desde que o deputado começou com essa greve de fome, é o isolamento político dele no Congresso Nacional, né? E aí isso é corroborado pela fala do presidente da Câmara, do Hugo Motta, de que o deputado Glauber fez muitas inimizades, né? Isso é um indicativo bem claro de que essa postura combativa dele, especialmente
contra o Arthur Lira e o orçamento secreto acabou criando um ambiente de animosidade que transcende até o mérito desse caso em si que está sendo julgado, né? E aí, do ponto de vista institucional, esse episódio ele expõe o quanto o Conselho de Ética pode funcionar como uma ferramenta de silenciamento político, especialmente quando tem uma vontade majoritária de punir um dissidente. Essa desproporcionalidade de punição alegada pelo PSOL, que é a cassação por um empurrão em meio a tantos escândalos mais graves que foram arquivados, ela também levanta essa suspeita de seletividade e retaliação. Agora, eu acho que tem uma coisa que é muito importante aqui, que é um cálculo político em curso. Os parlamentares da base do governo, eles estão avaliando transformar essa cassação, e aí respondendo a sua pergunta, Thiago, eles estão avaliando transformar essa cassação em suspensão. Isso revela um desejo de manter o deputado Glauber dentro da estrutura institucional, mas enfraquecido politicamente. E aí isso expõe um dilema, né? Como punir os comportamentos inadequados sem instrumentalizar o processo disciplinar para fins de ajuste de contas políticos. Então é bem possível, pelo menos o que se tem de informação, de que ele se mantenha dentro do quadro institucional, mas completamente isolado. Pois é, Vilela, é uma discussão que deve ser feita sobre a história de pesos e medidas do Conselho de Ética. Às vezes, alguns parlamentares que cometeram até crimes, por enquanto não foram nem analisados ou julgados ou não passaram pelo Conselho de Ética, e outros sim. Obviamente, ninguém está defendendo o que ele fez, né? Mas será que isso pode tomar uma proporção ainda maior? Bem-vindo, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Deise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, primeiramente, desde sempre, eu sou contrário a esse tipo de manifestação de greve de fome. Isso me parece uma forma infantilizada de se lidar com a situação. Já pensou se todos os que são acusados de algum crime, réu em algum processo, eventualmente praticarem greve de fome? Aí você não tem julgamento, não tem atividade nenhuma do ponto de vista punitivo no país. E especialmente nesse caso, envolvendo um político, não é o primeiro político, tem político de esquerda, de direita, que usa esse artifício, eu vejo como algo que não é adequado. Além disso, temos essa questão com relação ao peso das punições. Ora, houve a prática de um crime. Aliás, existe um grande número de deputados e de partidos políticos, inclusive, que tem essa característica de jogar tudo no Conselho de Ética, de eventualmente qualquer fato, às vezes de menor importância, pedir cassação de deputado. Quem com ferro fere e com ferro será ferido. Agora vem eventualmente o revés. Eu, pessoalmente, sou contra a cassação de deputados. Acho que existe uma sanha de querer cassar mandato parlamentar no país e isso não é bom na democracia. Eu vejo que não deveria ter cassação, mas que diante da conduta grave que foi praticada deve haver uma reprimenda, isso eu não tenho dúvida.